Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Hoje eu vou falar sobre um assunto muito sério que infelizmente envolve uma das minhas séries favoritas da atualidade, Rick and Morty. E eu não pretendia abordar esse assunto quando saíram os primeiros casos, mas algumas pessoas me perguntaram recentemente por causa de alguns casos que surgiram no decorrer desse final de semana, então eu decidi abordar rapidamente para vocês. Vai ser um vídeo um pouquinho diferente, eu ia gravar hoje o vídeo de perguntas e respostas, mas como eu falei, algumas pessoas me pediram para fazer esse vídeo, então se vocês têm alguma pergunta, eu vou sim fazer o vídeo de perguntas e respostas, só que eu vou deixar para fazer outro dia porque surgiu esse assunto hoje. Vocês todos já devem estar sabendo que o diretor James Gunn foi demitido pela Disney da direção do filme Guardiões da Galáxia 3, correto? Para os que não estão sabendo, alguns tweets bem antigos do James Gunn foram descobertos por seguidores do atual presidente norte-americano Donald Trump, porque o James Gunn, para quem não sabe, atacava muito o Trump no Twitter e alguns seguidores do Donald Trump decidiram ver se o James Gunn tinha o histórico tão limpinho assim para estar atacando pedra no Donald Trump e acabaram descobrindo vários tweets extremamente ofensivos, envolvendo principalmente dois temas, pedofilia e estupro. Eu não vou abordar muito, na verdade eu não vou abordar nada o conteúdo dos tweets, eu vou botar algum deles aqui do lado, porque o YouTube geralmente é bem sensível quanto a esses temas mais pesados, e eu não quero que meu canal sofra nenhuma consequência por abordar esses temas muito a fundo. E eu devo admitir que são tweets de extremo mau gosto. Se vocês quiserem saber mais algum detalhe, quiserem conversar um pouquinho mais a fundo, podem me procurar no meu Instagram, que eu vou colocar aqui do lado, eu converso com qualquer um de vocês no inbox tranquilamente, mas eu não vou abordar muito a fundo aqui no YouTube. Mas é importante saber nesse momento que os tweets são entre 2009 e 2012, um período onde o James Gunn ainda não era o que ele é hoje. Dá pra gente ver isso facilmente pela quantidade de curtidas em cada tweet. Então a gente ainda pode ver que ele ainda não tinha a relevância que ele tem hoje como um dos grandes diretores da Marvel, como um dos grandes diretores dos últimos anos. E o James Gunn se desculpou publicamente dizendo: "Eu costumava fazer muitas piadas ofensivas, eu não as faço mais. Eu não culpo a mim mesmo no passado, mas eu gosto mais de mim e me sinto mais completo como um ser humano hoje. Amor a todos." E mesmo depois desse pedido de desculpa, que na minha opinião foi sincero, porque a gente viu recentemente, eu acompanho o Twitter do James Gunn, e ele não tem postado mais nada desse tipo já faz algum tempo, desde 2012 na verdade, como eu falei anteriormente, e mesmo assim a Disney decidiu demitir uma das suas galinhas dos ovos de ouro. Não deve ter sido uma decisão fácil para a Disney tomar, afinal o diretor trouxe dois dos filmes mais lucrativos do universo cinematográfico da Marvel sem o Homem de Ferro, até a chegada do Pantera Negra, eram os dois filmes mais lucrativos sem a presença do Tony Stark. E o Alan Horn, chairman do Walt Disney Studios, disse o seguinte: "As atitudes ofensivas e os tweets que vieram à tona no Twitter do James Gunn são indefensáveis e não consistem com os valores do nosso estúdio, e nós encerramos a nossa relação de negócios com ele." E o James Gunn, pelo menos publicamente, aceitou a decisão da Disney dizendo o seguinte: "Independente de quanto tempo passou, eu entendo e aceito as decisões que foram tomadas hoje." E vocês devem estar se perguntando nesse momento: pô, mas o que Guardiões da Galáxia tem a ver com Rick and Morty? O que esse caso do James Gunn tem a ver com a série Rick and Morty? E eu vou responder agora. Mesmo antes desses tweets do James Gunn virem à tona, já existia uma certa corrida do ouro atrás de investigar tweets de famosos para descobrir posts ofensivos. A gente tem visto uma infinidade de casos como esses, o que é quase incrível, porque eu não acredito que quem tinha um humor como esse, como James Gunn já admitiu várias vezes que ele tinha um humor muito ácido, vendo tudo que está acontecendo em Hollywood, como que ele não excluiu os tweets antigos dele? Eu realmente não sei, isso continua acontecendo dia após dia, e o último a ser pego numa coisa como essas foi justamente o Dan Harmon, criador da série Rick and Morty. O caso do Dan Harmon foi ligeiramente diferente, porque não descobriram nada no Twitter dele, descobriram um vídeo antigo que ele inclusive já tinha deletado, e o vídeo é sinceramente bizarro. Eu não recomendo que nenhum de vocês assistam, o vídeo é muito ofensivo mesmo, até eu que geralmente não sou tão radical quanto a isso, achei o conteúdo do vídeo muito bizarro, e eu vou explicar brevemente para vocês, mas dizendo novamente, eu não recomendo que vocês assistam esse vídeo. O vídeo é uma paródia do programa Dexter, onde ele, o Dan Harmon, ao invés de matar os serial killers nos dias atuais, ele usa uma máquina do tempo para voltar ao passado e abusar sexualmente dos serial killers quando eles ainda eram bebês ou crianças. E o vídeo é extremamente gráfico e entra bem nessa história dele voltando no tempo para cometer esses atos bizarros e mostra bastante coisa mesmo. Como eu falei, não assistam esse vídeo. E eu não vou muito além disso, como eu falei, porque é um vídeo extremamente desnecessário
E vale frisar que o Dan Harmon, logo que ele postou esse vídeo, ele deletou logo na sequência porque ele percebeu o erro que ele tinha cometido, ele percebeu a seriedade da situação. Já em 2009, o vídeo foi deletado oficialmente. E sobre esse assunto, o Dan Harmon disse o seguinte: em 2009 eu fiz um piloto com a intenção de fazer uma paródia da série Dexter, que só foi bem sucedida em ofender. Eu rapidamente percebi que o conteúdo era muito desagradável e de mau gosto e deletei o vídeo imediatamente. Ninguém jamais deveria ver o que vocês viram e por isso eu sinceramente me desculpo. Então, como eu falei, vejam que a situação é exatamente a mesma e o Dan Harmon, inclusive, se desculpou praticamente da mesma forma que o James Gunn tinha feito alguns dias antes. E qual é a grande diferença entre esses dois casos? A grande diferença é justamente a resposta da Adult Swim para essa controvérsia toda. Para quem não sabe, a Adult Swim é o canal que transmite o Rick and Morty, é o canal que toma todas as decisões a respeito do Rick and Morty, e ela é uma empresa que é da Turner, que por sua vez é da Warner. E a resposta da Adult Swim foi a seguinte: na Adult Swim nós procuramos e encorajamos liberdade criativa e procuramos inovar e ousar de várias formas, particularmente na comédia. O conteúdo ofensivo do vídeo do Dan Harmon ressurgiu e demonstra um julgamento ruim e não reflete o tipo de conteúdo que nós procuramos. Dan reconheceu o seu erro na época e se desculpou. Ele reconhece que não existe espaço para esse tipo de conteúdo aqui na Adult Swim. Então, em poucas palavras, a Adult Swim e, por tabela, a Warner também desculparam o Dan Harmon pelo que ele fez anos antes. Enquanto a Marvel e a Disney puniram o James Gunn pelos comentários, pelos tweets que ele tinha feito. E como eu disse, esse é um tema que divide bastante as opiniões, então quem é contra já deve estar falando, pô, a Adult Swim deveria ter mandado o Dan Harmon embora, e quem é a favor deve estar pensando, pô, eu acho que a Disney não deveria ter mandado o James Gunn embora. E qual é a minha opinião a respeito do assunto? Eu acho que as duas empresas, por incrível que pareça, estão corretas. Tanto a Disney quanto a Adult Swim tomaram a melhor decisão para elas na atual conjuntura. E por que eu acho isso? A gente viu que no comunicado das duas empresas a gente tem um tema em comum. E esse tema é valores. E eu acho que isso explica tudo. A Disney é uma empresa extremamente tradicional, é uma empresa que já está há décadas e décadas fazendo um tipo de conteúdo que é bem característico da empresa, que visa certos valores, mesmo tendo uma história questionável. Eu sei que muitos de vocês já vão comentar algumas coisas que a Disney fez no decorrer da história dela, que são questionáveis nesse sentido, e eu concordo com vocês, mas a Disney sempre conseguiu trabalhar muito bem a imagem dessa empresa certinha, seja nos parques, seja nas séries, seja nos filmes, seja nas mega produções que a Disney tem trabalhado mais recentemente. Então a Disney sempre trabalhou muito essa imagem e eu acho que os tweets do James Gunn ligados à Disney são muito mais ofensivos do que ligados a uma empresa como a Adult Swim, que é uma empresa, como a própria Adult Swim disse, que sempre tenta chocar, que sempre tenta ser ousada e explorar os vários ramos da comédia, afinal é um canal praticamente só de animações de comédia. E além da questão dos valores, tem as próprias propriedades em si. Guardiões da Galáxia é um filme muito mais família, é um filme muito mais para crianças a partir de 12 anos, até qualquer idade. Então ter uma controvérsia como essa envolvida num filme como esse é bem diferente do que ter uma série como Rick and Morty, que é uma série para maiores de idade, que é uma série que já tem um humor bem ácido, tem alguns acontecimentos na série, algumas coisas inclusive que o Dan Harmon já tentou incluir na série, que beiram esse vídeo que ele fez, não chegam a esse ponto, obviamente, de ser essa catástrofe, mas ele já fez coisas nesse sentido na série. E falando do risco de cada uma dessas propriedades, vale lembrar que cada um dos filmes dessa futura trilogia do Guardiões da Galáxia custou acima de 150 milhões de dólares, sem a gente incluir custos com marketing, custos com distribuição. Então o risco da Disney é muito superior, sim. Ainda mais se a gente considerar que a maioria dos diretores da Disney fica de 2 a 3 filmes com a empresa, somente os irmãos Russo dirigiram mais de 3 filmes para a empresa até hoje, então provavelmente seria o último filme dele já de qualquer forma. Eu até acredito que o James Gunn poderia dirigir o filme Vingadores 5, e ele era um dos pretendentes, com certeza, na cabeça dos executivos da Marvel, mas eu acredito que uma das questões que surgiu nas discussões entre a Disney, com certeza, é o fato da possibilidade da saída do James Gunn depois do Guardiões da Galáxia 3, e pelo fato dele já ter trabalhado nos storyboards, dele já ter trabalhado no roteiro, então ele já deu a pitada dele no filme. Eles podem trazer outro diretor do próprio universo cinematográfico da Marvel, o Taika Waititi, por exemplo, do Thor Ragnarok, pode cobrir essa vaga e dirigir o do Guardiões da Galáxia 3,
o que causaria menos prejuízo, talvez, do que ter a imagem do filme associada a toda essa controvérsia. E por fim, para mim, o último grande motivo responsável pela demissão do James Gunn é a possível fusão entre a Disney e a Fox. A Disney está num dos momentos mais delicados e mais importantes da história dela. Pela primeira vez, dois dos enormes estúdios de Hollywood estão se fundindo e isso está causando muitas controvérsias na mídia. Muitas pessoas estão acusando a Disney de monopólio, muitas pessoas estão criando controvérsias a respeito da Disney. Então, a empresa está com a imagem dela, que é quase impecável, afetada nesses últimos anos, justamente por causa dessa fusão, justamente por causa da enorme lucratividade que ela tem tido nos últimos anos. Então, com certeza, eles não estão querendo causar nenhuma nova controvérsia e eles estão no momento crucial da negociação. Eles estão em reunião com os acionistas essa semana para decidir os detalhes finais da fusão entre a Disney e a Fox. Então, eu acho que eles não iriam querer que uma controvérsia dessa se mantivesse por muito tempo na boca do povo. Eles decidiram encerrar logo o relacionamento com o James Gunn e seguir para frente para fazer esse negócio multibilionário dar certo. E agora eu vou dar a minha opinião, sinceramente, a respeito desse assunto. Eu acho que o James Gunn deveria ter sido demitido? Na minha opinião, não. Eu acredito que os tweets são muito antigos, como eu falei, eu acredito que ele tenha mudado como pessoa. Todos os atores da franquia Guardiões da Galáxia vieram defender ele, todo mundo que é amigo pessoal dele, muitas pessoas que trabalhavam com ele já vieram à tona para defender o James Gunn e atacar a decisão da Disney, o que não é tão comum da gente ver em controvérsias como essa. Geralmente, quando uma pessoa cai, as outras se afastam dela para não sujarem as respectivas imagens, mas, como eu falei, eu entendo o lado da Disney. Se eu tivesse 100% do poder para tomar essa decisão, provavelmente eu teria mantido o James Gunn, mas se eu tivesse acionistas, se eu tivesse outras pessoas para dar satisfação, se eu estivesse passando por um momento importantíssimo da minha empresa e eu não pudesse lidar com esse tipo de coisas, talvez eu tivesse tomado a mesma decisão que a Disney tomou. Então eu não acho que ele deveria ser punido de tal forma a perder a trilogia que ele está criando há anos, que ele sonhou em fazer. Além de ser um dos grandes defensores do gênero de super-herói, ele já entrou em várias discussões, inclusive com outros diretores, a respeito do filme de super-heróis, mostrando a paixão que ele tem por esse gênero. E eu acho que a Disney não precisava ter demitido ele, mas eu entendo completamente essa decisão. E já o Dan Harmon sempre teve esse humor ácido e a gente pode observar esse humor até hoje na série Rick and Morty. E ele fez uma vez só, diferente do James Gunn que fez várias, e ele demonstrou um arrependimento desde 2009, ou seja, ele já tinha se mostrado arrependido, ele deletou o vídeo pela própria vontade. A gente não sabe, obviamente, se alguém pode ter dado uma ligada pra ele, falado, meu, tira esse vídeo do ar que vai dar merda pra você, mas ele tirou, ele não esperou virar uma bola de neve, virar uma controvérsia enorme para apagar esse vídeo. E vale lembrar que os dois abandonaram o Twitter depois dessa controvérsia. Obviamente eles poderiam ter cedido à pressão que todo mundo está fazendo por causa dessa questão, mas eu acho que eles resistiram muito bem e logo logo o pessoal já esqueceu dessa controvérsia e já tocou a bola pra frente. E mais uma coisa que vale a pena lembrar é que foram vários e vários tweets do James Gunn, mas como eu falei, na época não deu controvérsia nenhuma, tinham poucas curtidas. Com certeza, se ele postasse um tweet desse tipo hoje, todo mundo já iria cair matando e ele nunca mais postaria nada desse jeito. Eu só acho que existem vários e vários tweets com essas temáticas justamente porque ninguém ligava, ele achou que ninguém estava se importando com as coisas grosseiras que ele estava falando, então ele continuou postando. Mas como sempre, mais do que tudo, eu quero saber de vocês, o que vocês acham a respeito dessa situação. Eu vou colocar uma enquete aqui no canto para vocês me dizerem se vocês acham que o James Gunn deveria ter perdido o emprego, o Dan Harmon deveria ter sido demitido, os dois deveriam ter sido demitidos ou os dois deveriam ter sido mantidos pela Disney e pela Warner. E descrevam aqui nos comentários qualquer informação a mais que vocês tenham a respeito do assunto. Eu esqueci alguma informação ou vocês têm um ponto de vista diferente do meu, podem colocar aqui embaixo. E lembrem-se que vocês podem me procurar no Instagram também a qualquer hora, que eu converso mais a fundo a respeito desse assunto com vocês. E não se esqueçam de, como sempre, de curtir o vídeo, se inscrever no canal e acionar o sininho que me ajuda bastante. Valeu e nos vemos em breve.